Aqui a gente vai ter o anúncio do Messias nos profetas. A gente vai ter o anúncio dos profetas sobre o Senhor Jesus Cristo. Os profetas vão falar de Jesus, é óbvio. Tá bom, meu querido irmão? Então, olha só o que fala em Isaías 53, do 1 ao 12. Acompanha comigo aqui, irmão. Eu sei que tá gostoso. Vem comigo, vem comigo. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Foi revelado para o Filho de Deus, que é as primícias do Pai e é aquele que vai herdar a terra como herança. Amém, meu querido irmão? Porque foi subindo como um renovo. Salmo 110. Perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem sequer formosura, mas nós olhávamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, do que sabe o que é padecer. Isso é um salmo muito lindo, aliás, né? Padecer é morrer, um homem que sabe muito bem o que é morrer. E como um de nós, né? E como um de quem nós escondíamos o rosto, era desprezado e deles não fizemos caso algum. Mas certamente ele levou sobre nós as nossas enfermidades. É o Senhor Jesus, é um anúncio do Messias, tá bom? Agora dentro dos profetas para ficar mais claro ainda, tá bom? E levou as nossas dores sobre si, e nós reputávamos por aflito, por ferido de Deus e por oprimido, mas ele foi traspassado. Vocês sabem muito bem o que significa isso. Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trazia paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como se tivesse andando de um lado para o outro sem caminho. A gente não tinha um caminho antes de Cristo, era obedecer a lei ou você, né? Eu vejo dessa maneira, mas claro que existia uma salvação antes da vinda de Cristo. Era obedecendo a lei e temendo ao Senhor Jesus através da obediência. Amém, meu querido irmão? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava por um caminho, que nem eu falei antes. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso aí vocês também já sabem. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca, né? Então a gente vê aqui que aquele momento onde Jesus ele é levado, né, para a presença dos fariseus, dos judeus ortodoxos, né? Ele não abriu a boca sequer uma vez. Também para Pôncio Pilatos ele não abriu a boca sequer uma vez, né? Ele foi levado como uma ovelha para o matadouro. Ele foi em silêncio. Por juízo, o opressor foi arrebatado. Jesus ele foi arrebatado. E da sua linhagem, quem dela cogitou? Ninguém cogitou no tempo dele. Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do povo de Israel. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Contexto da cruz, os dois que estavam ao lado da cruz de Cristo, um era rico, o outro era pobre. E isso é um estudo que eu vou fazer futuramente. Amém, meu querido irmão? Voltando aqui, nenhum dolo algum se achou de sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Então olha só, Deus ele se alegrou com Cristo morrendo na cruz. Por quê? Porque através daquilo o pecado do homem haveria de ser perdoado através do Senhor Jesus. Então é como se fosse uma morte, que é a morte do Senhor Jesus, o Filho de Deus, em troca de todos os eleitos. É tipo assim, ele morreu para que todos os eleitos fossem salvos. Amém, meu querido irmão? Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade aos eleitos aqui, e prolongará os seus dias,
e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoroso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esse é o Senhor Jesus. Porque ele era cheio do conhecimento e da sabedoria, e ele levou os pecados do mundo sobre ele. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Então, muitos o adorarão, muitos louvarão seu nome, muitos vão glorificar o nome do Pai através do Filho de Deus, no reino milenar. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Isso é importante, eu não grifei, mas isso aqui é importante também. O canal do irmão Cleverson, o canal Despertai, ele fez um vídeo falando sobre isso. Acesse lá e assista. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Ele intercedeu pelos transgressores, sim. Ele levou os pecados de todos os seus servos e glorificou todos os seus servos no tempo futuro. Todos aqueles que o adoram, que adoraram, e todos aqueles que adoram o nome do Pai e do Filho terão essa bênção concedida de não ter pecado e ter corpos glorificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido e amado irmão? Então vamos pular aqui para o nosso último slide? Bora lá então. Jesus anuncia que ele é o Messias. Amém, meu querido irmão? A gente vai ver que Jesus ele se anuncia como Messias em Lucas capítulo 4, do 14 ao 32. Eu cortei algumas partes, mas eu marquei do 14 ao 32 para você se identificar. Amém, meu querido irmão? Leia o capítulo inteiro para você entender o que estava se passando. Amém, meu querido irmão? Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia dos gentios, aonde ficava o quê? O povo de Israel, tá bom? Lembrando que no contexto das duas casas, Israel é uma coisa e Judá é outra coisa. São dois povos divididos, tá bom? Mas Deus unificará os dois povos no reino milenar. Essa é a terceira casa de Israel. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. E ele, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado em uma sinagoga, como seu costume, e levantou-se para ler. Então aqui a gente deu umas boas puladas, né? A gente vê que ele vai para Galileia, depois ele vai para Nazaré, depois ele vai para uma sinagoga, ele se levanta e vai ler, ele vai para o púlpito. Amém, meu querido irmão? Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Eu ia marcar nesse estudo, irmãos, mas como eu senti que ia ficar muito grande, eu não anotei esse estudo aqui. Mas se você tem interesse de saber qual capítulo Isaías leu, quando ele foi para o púlpito, eu vou deixar aqui para vocês agora, tá bom, irmãos? Eu vou falar para vocês e vocês peguem aí. Jesus leu Isaías capítulo 61, quando ele estava lendo essa passagem que ele estava no púlpito. Amém, meu querido irmão? Leia Isaías 61 na sua casa aí para você entender. Eu não anotei aqui para não ficar muito longo esse estudo, mas eu queria anotar. Amém, meus queridos irmãos? Continuando, e abrindo o livro, achou-se o lugar onde estava escrito, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tá vendo? Tudo aquilo que a gente estava lendo antes, irmãos, tá só se cumprindo aqui no Senhor Jesus. Olha como maravilhoso, né? É maravilhoso isso, irmãos. É a prova que Jesus é o Filho de Deus. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Amém, meu querido irmão? E já vamos passar aqui para o parágrafo abaixo. Então passou Jesus e disse-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então Jesus ele se autoproclama Messias, né? Ele se autoproclama aquele que liberta Israel do pecado, né? Ele é o Messias escolhido. Desde os profetas, desde a lei,
ele é anunciado. Amém, meu querido irmão? E disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-ei este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter-se dado em Cafarnaum, faze-o aqui também na sua terra. Mas olha o que o Senhor Jesus diz: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Olha só o exemplo que Jesus vai falar agora. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, na grande fome, e nem a nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas a nenhum deles foi levado senão a Naamã, o sírio. Então, aí você já sabe a história, eu não vou ler o restante. Ele foi levado para ser jogado de um monte, mas Jesus conseguiu fugir e foi para a Galileia novamente. Amém, meu querido irmão? Eu queria te mostrar isso para mostrar para você que Jesus ele é anunciado desde os profetas. Ele é anunciado dos profetas, na lei, nos Salmos, ele é anunciado em todo lugar, na Bíblia, inclusive no Antigo Testamento. Amém, meu querido irmão? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir e que Deus abençoe sua vida. Amém, meu querido irmão? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar e comente. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma afirmação para estar falando aqui, pode mandar nos comentários. Amém, meu querido irmão? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo.